O professor Laci faz a primeira pergunta, da mesma forma, se quiser ficar de pé, responder de pé, sentado. Primeira pergunta, professor Laci, pergunta para o Gé da Vila. 1 minuto, professor. Amigo Gé, durante o ano passado, a Câmara Municipal, através dos vereadores do senhor presidente, iniciou uma reforma do prédio onde estava instalada a casa, a Câmara Municipal. E a previsão de custo, pelo que eu soube, são em torno de R$800 mil. Essa obra foi embargada por questões de licenciamento. E qual a situação que se encontra hoje? E mais, naquele mesmo ano, a Câmara Municipal devolveu à Prefeitura o montante de R$249 mil. Ela tinha disponíveis R$800 mil para a construção que não aconteceu e poderia devolver os R$800 mil ao invés de R$249 mil. E qual é a situação atual? A obra vai ser efetuada ou não? Só um minuto. Não será? No ano de 2014, estava na gestão do ex-prefeito Júnior de Geloso ainda. Nós estávamos com a Câmara praticamente caindo em nossas cabeças. O anexo da Câmara estava todo com trincas, o reboco estava caindo, né? E dentro disso nós chamamos o ex-prefeito para conversar sobre essa situação. Na época, o atual presidente, Vanildo Rocha, ele economizou no ano de 2014 e 2015 esse valor de quase R$800 mil para nós estarmos fazendo essa obra. E numa conversa com o ex-prefeito, foi tudo abordado, né? Ele mandou um engenheiro, foi liberado o alvará. O Conselho de Cultura liberou a obra, alegando que não tinha nenhum problema quanto ao patrimônio público, a obra poderia ser feita. Inclusive, esses documentos se encontram todos lá na Câmara. E a hora que eu assumi a presidência no ano de 2015, por minha surpresa, quando eu iniciei a obra, o que eu fiz foi fazer autorização de serviço. Assim que eu iniciei a obra, eu fui surpreendido por uma notificação barrando a obra, falando que não tinha liberação do Conselho. Automaticamente eu juntei todo o processo, né? Juntei e levei todo o processo para o Ministério Público para que ele tomasse as providências cabíveis. E nós estamos aguardando até hoje, né? Então, ela foi liberada pelo ex-prefeito Júnior e foi embargada pela atual administração. E nós estamos aguardando, e o dinheiro encontra-se na Câmara, guardado nos cofres, e quem quiser ter acesso, nós temos o extrato do banco, é só me procurar. Muito obrigado. Professor Laci, aguarda só um minuto, só um minuto. Tá, pode ir. Eu ainda tenho dúvida, Gé, com relação a valores. E também não estou muito bem informado quanto, por isso estou perguntando. Se vocês tinham disponível R$800 mil para aplicar na reforma do imóvel, esses R$800 mil, uma vez que não foi usado em tal reforma, eles não poderiam ter sido devolvidos ao Poder Executivo, ao invés de 249 mil? A questão dos 284 mil que foram devolvidos, isso foi uma outra situação que nós tivemos quanto aos funcionários demitidos em setembro do ano passado. Nós fizemos uma reunião junto ao Executivo, vendo a dificuldade do município em acertar com essas pessoas. Nós acordamos, vereadores, prefeito, Executivo e os funcionários demitidos, para a Câmara estar economizando essa quantia, para estar devolvendo esse valor à Prefeitura, para estar sendo pago todos os funcionários que foram demitidos. E a questão do dinheiro da Câmara, ele está sob o poder do Ministério Público e da Justiça. Então, eu estou aguardando a posição. E assim que ele definir, nós vamos acatar. Obrigada. Então, agora a próxima pergunta será feita
meu professor Laci, eu observando o seu plano de governo, na questão que se refere ao saneamento básico, nós vimos que existem outras coisas que podem ser questionadas conforme já existe uma lei de saneamento básico, que é a Lei 11.445. Então, nos outros eixos que contemplam essa lei, o que o senhor pretende fazer para o município, dentro do seu plano de governo? Só um minuto. No que se refere ao saneamento básico, perdão, gente. No que se refere ao saneamento básico, a primeira providência deveria ser no sentido de procurar rever a verba para o Nevasco, que durante o seu governo parece que foi liberada o valor de 29 milhões de reais, um aporte de 29 milhões de reais. E a informação que eu tenho é que no seu governo, 2009, 2012, por incompetência de elaborar um projeto, perdeu uma verba. Então, a primeira preocupação minha seria de procurar rever essa verba, se é que de fato foi falta de projeto que foi devolvida. Eu conheço todo o planejamento feito por esse governo, o governo de Júnior, e a previsão são os dutos que acompanham as margens do rio, recolhendo todos os outros da cidade, e uma estação de tratamento lá no final da cidade, na divisa com Santa Rita. Isso é possível com esse orçamento. O que se pode fazer, na ausência desses 29 milhões, que é a previsão de custo do projeto íntegro, é a gente procurar fazer algumas intervenções de saneamento, no sentido de canalizar esgotos que correm a céu aberto, nos bairros de Jatobá, Matinha, Cortesia e Vila Nova, obra que não custa tão caro e que eu proponho que seja feita em 3 etapas, quando na verdade eu espero executá-la em 1 ou 2 etapas. E com relação, completando os eixos, a questão do manejo das águas pluviais, os resíduos sólidos, o que o senhor pretende? Só um minuto. Só para reiniciar aqui a contagem. Pronto. Tudo isso já está previsto no projeto que já existe, que foi contratado pelo governo anterior. Eu falo isso porque eu tenho acompanhado a vida pública no município. Eu tenho participado de reuniões de conselhos, tenho participado de reuniões da Câmara Municipal e eu acompanhei então esse processo. Tudo isso, a obra é completa. Saneamento básico, canalização e tratamento de esgotos, a questão da água pluvial. E então já existe um projeto, agora é só procurar o fundo para poder executá-lo. Essa obra já foi, o projeto em si já foi contratado, parece que por esse governo, parece que por um valor em torno de 80 mil reais. Obrigada. A próxima pergunta, o candidato Anderson pergunta para Dorinha. Dorinha, em 2015, eu fui pego de surpresa por um processo que a Câmara tentou, um processo de cassação, de movimentação de uma dotação do FIA, da criança e adolescente. Nessa tentativa de cassação, eu tive uma defesa que eu consegui uma liminar que teve uma perícia. E nessa perícia foi constatado que a senhora, quando era gestora da pasta, a senhora movimentou um valor da criança e adolescente que era para desenvolver o projeto e comprou um imóvel, que é vedado pela lei. Como que a senhora vai explicar para os seus eleitores que hoje o Brasil inteiro está em crise política e tem vários processos de cassação? Eu queria que a senhora explicasse para os seus eleitores o que a senhora vai fazer numa possível cassação da senhora, porque é uma improbidade gravíssima, e se seu vice já está sabendo disso. Um minuto, só um minuto. Dorinha.
Eu tenho conhecimento, sim, Anderson, né, dessa documentação, que, por sinal, ela foi usada, né, até para o impedimento de que eu levasse a minha candidatura a termo. Quando, num determinado momento, eu recebi pessoas na minha casa que queriam conversar comigo a respeito. Então, eu acredito que ainda não tem nenhum processo, porque eu disse para a pessoa que foi me procurar: o dia que tiver alguma documentação, provas, tudo bem que seja feito. Mas eu tenho toda a documentação da época. O recurso veio, sim, para trabalhar com crianças e adolescentes, mas existia também, né, dentro da lei, uma lei do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, que preconizava que os projetos já tinham sido iniciados até abril do ano de 2011, eles poderiam ter continuidade. Também estivemos atentos com relação ao termo de cooperação que veio do Banco Santander, onde o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente foi soberano para decidir a destinação da verba. O termo de cooperação era claro, dizia que seria o investimento para a aquisição de um imóvel onde seria instalado a casa para poder prestar os atendimentos à criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. E que o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente seria o responsável por gerir este recurso que veio para o fundo. Só um minuto. É verdade na lei a compra de imóvel. O dinheiro da criança e adolescente, ele vem de uma dotação específica para desenvolver projetos. É totalmente verdade. Tanto é que eu não fui cassado porque nessa liminar que eu consegui derrubar, através de uma perícia que por coincidência apareceu essa compra dessa casa, que eu não sabia, está na mão do desembargador. E é muito sério isso que a senhora fez. Infelizmente eu tenho que falar isso para a senhora, porque eu quase fui cassado. Eu só consegui eliminar porque eu provei que eu peguei o dinheiro para fazer folha e devolvi o recurso imediatamente. Então, eu acho que a senhora está meio equivocada na situação de pessoas que estão alegando uma situação para a senhora que não é favorável. Eu tenho que ser sincero para falar. Dinheiro de criança, adolescente e de idoso não pode mexer. E eu falo novamente, eu consegui essa liminar porque eu provei que eu devolvi. E essa situação não foi concluída. A senhora fez a compra da casa com dinheiro que era para projeto para criança. Nós sabemos, Anderson, que todos nós, nós todos temos o nosso telhado de vidro, não é? Então eu acredito que no momento correto eu terei oportunidade, juntamente com o departamento jurídico, com pessoas capacitadas, como você também tem, em tantos processos que você tem, e como eu oculto para ninguém, para também ter um momento de me defender, né, diante disso que você está me acusando, ainda sem existir processo. Obrigada. A próxima pergunta vai ser feita para o primeiro candidato, Gé da Vila. O pessoal que está aí fora, né, se manifesta com toda a liberdade, mas aí maneira um pouquinho, gente, tá? Só um pouquinho. E o candidato Ansem, os 2 minutos. Existe uma transportadora que vem passando quase 300 carretas por dia dentro do nosso município. E qual que foi a contrapartida para essa mineradora para estar utilizando as nossas estradas? Quando eu tomei conhecimento desse transporte de minério, que iniciou com a Fênix e hoje está em Pápara, eu também questionei isso e queria até parar esse procedimento de tráfego de minério na MG30.
Mas eu fui chamado junto ao governo do Estado, Secretaria do Meio Ambiente do Estado, porque existiu uma licitação do Estado dessa empresa que ganhou uma concorrência para reflorestar essa área, que é a área do Taquaril, na localidade territorial de Sabará. Eu não posso impedir o tráfego dessas carretas, porque teve uma licitação junto ao Estado e essa empresa ganhou o direito de reflorestar, ou seja, eles vão reflorestar essa área e retirar esse fino de minério para finalizar o processo licitatório junto ao Estado. E a estrada do Rio de Peixe, quando ela foi construída para tráfego de minérios e de matéria-primas naquela região. Depois disso, iniciou um procedimento de condomínio nessa área. Então, eu fui pego de surpresa, tentando quebrar um protocolo que eu nunca ia conseguir. Então, eu comecei, através de negociatas com essa empresa, tentar contrapartidas para o município, que hoje nós conseguimos asfaltar o morro da Vila Duarte com um dreno que invadia a enxurrada, invadia as casas daquelas pessoas mediante a MG30, que nós conseguimos concluir aquele asfalto. Eu consegui também, há 15 dias atrás, o asfalto da entrada da cidade, que a entrada da cidade era toda irregular, através de uma conversa com o responsável de logística da Empabra, nós conseguimos asfaltar sem contrapartida financeira nenhuma do município. E sem contar que nós conseguimos também 2 quilômetros de broquetes, que já beneficiou várias ruas da nossa cidade de Iracema, com essa negociação das empresas. Sim. Só um minuto. Essa situação que... Queria saber o seguinte, dentro disso que você falou, será que é suficiente, sendo que essa mesma mineradora investiu 3 milhões de reais dentro do município de Raposos, asfaltando o município quase todo, com construção de creches, ele gastou mais de 7 milhões dentro do município de Nova Lima, com cobertura de quadras, asfalto, manutenção de ruas, construção de postos de saúde. Será que essa contrapartida foi suficiente para nós? Será que nós merecemos tão pouco assim? Eu não sei se você sabe, o transbordo dessa empresa está em Raposos, ou seja, o ISS é todo para Raposos. Então, hoje a gente não pode permitir, diante dessa crise, no momento que aflora o país, eu impedir uma empresa de transportar e trazer benefícios para a cidade de Raposos. As contrapartidas que nós estamos conseguindo, há anos atrás, que estava transportando também, ninguém conseguiu. Então, eu acho que é um momento, né, que a gente tem que ter iniciativa, não só do Poder Executivo, mas como Legislativo em conjunto, para tentar buscar benefícios. É pouco que eu consegui, eu considero que é pouco, mas eu consegui alguma coisa, e a gente pode conseguir muito mais, porque eles ainda têm 3 anos de exploração. Então, eu posso tomar a iniciativa de tentar mais benefícios para a cidade. Eu consegui o asfalto, mas eu posso conseguir muito mais. Mas eu preciso do Legislativo em conjunto comigo para conseguir esses benefícios. Obrigada. Agora o candidato Felipe do Valdinei vai escolher alguém a quem ele vai dirigir sua pergunta. E a organização, consultando o regulamento, viu que todo candidato tem que ser perguntado. Nesse sentido, você vai fazer agora o seu bloco, escolher a pessoa que você vai fazer sua pergunta, seguir novamente, a pessoa tem o tempo, a réplica, a técnica, e nós vamos fazer mais uma rodada, vamos sortear alguém para perguntar para você. Tá bom? Tá entendido? Então agora nós vamos aí contando o tempo. Você escolhe quem? Antes da contagem do tempo. Dorinha. Candidato Felipe do Valdinei escolhe a candidata Dorinha para perguntar. Nós vivemos sim um momento de crise e a gente sabe da situação financeira do município, né? Eu creio que Iracema tem muitos recursos, é uma cidade muito rica, próxima a Raposos, próxima a outras cidades que arrecadam bem menos recursos, acho que tem de sobra. Mas
existem alguns problemas na administração que possam fazer com que essas receitas caiam, tá certo? E eu gostaria de saber de você quais seriam as suas ações e as suas ideias para evitar esse déficit da receita e quais são os seus planejamentos para que faça com que ela suba, essa receita cresça. Só um minuto. Bom, nós sabemos, de conhecimento de todos, as dívidas, e as dificuldades que o município enfrenta. Sabemos que quem chegar no pleito, chegar à prefeitura em 2017, terá grandes dificuldades, porque as dívidas que existem não é o desconhecimento das pessoas, é o desconhecimento de nós todos. Mas a gente tem que buscar, Felipe, formas, Nós sabemos que o município de Joacim é um potencial turístico, investir na questão do turismo, trazer empresas de baixo impacto ambiental que vai gerar renda para a cidade, voltarmos com a Maria Fumaça e da Parada, que nós sabemos que gera um recurso para a cidade, investir de forma, trabalhar de forma honesta, transparente, com planejamento, visando, dentro desse recurso, preconizando a saúde no seu percentual que tem que ser gasto, a educação, rever a questão da Rio Prev, no parcelamento que precisa ser feito, o pagamento, para que o município possa ter a sua certidão negativa e, com isso, buscar recursos junto ao governo federal e estadual. Então, eu acredito que, trabalhando de forma transparente, o município e honesta, com o recurso público, nós conseguiremos desenvolver e fazer a cidade de Joacim mais próspera. Certo. Quanto à pergunta que foi a respeito do aumento da arrecadação, de incentivos e ações da administração, que façam com que essa receita suba, aumente, eu vejo necessidade de controle do VAF, que é o valor acumulado fiscal, a cobrança dos ICMS, os incentivos como o IPTU premiado, uma iniciativa do meu pai, quando foi visto no dia. O IPVA, a transferência foi 50% do IPVA, vem para os cofres da prefeitura, Então, são vários outros incentivos também, como fortalecimento do comércio, que vão fazer com que nossas receitas cresçam, E o que fazer para evitar que elas diminuam? Mais uma vez eu te pergunto, como evitar o regresso dos recursos? Nós temos que ter, Felipe, porque o prefeito, eu acredito, ele é detentor de todo o conhecimento. Você ter uma equipe capacitada para realmente buscar nessas formas de gerir a renda para o município. Nós já temos conversado, sabendo a questão da importância de que o recurso do IPVA fique no nosso município. Nós estamos já conversando a respeito e sabemos que uma equipe forte, uma equipe que realmente trabalhe junto com o prefeito, pode fazer com que o município tenha uma renda e bem planejada. Nós podemos deixar o recurso aqui mesmo no nosso município, pagando de forma correta todas as nossas dívidas e ter mesmo uma equipe que possa estar nos ajudando na coordenação da cidade. Bom, então, agora nesse último, nessa última rodada, nós vamos sortear uma pessoa, um candidato ou uma candidata, que pergunte para o Felipe do Valdinei. Candidato Anderson. O candidato Anderson, por sorteio, vai perguntar para o candidato Felipe do Valdinei. Eu vi que você está muito preocupado com a arrecadação, que é importante, a gente pensar na arrecadação. E Rio Acima hoje está numa situação de equilíbrio financeiro, da gente não conseguir fazer o essencial. Eu queria te perguntar
O que você vai fazer se eleito for na área da saúde? Que tem muita gente que não sabe, que pensa que o percentual que vem dos 15% veio da União e do Estado. A nossa casa de saúde é custeada com recurso próprio. E hoje a gente não tem esse recurso próprio mais equivalente para manter todas as especialidades e todos os medicamentos e todos os atendimentos na casa de saúde, que muitas pessoas me crucificam que a gente não conseguiu manter esse benefício. O que você vai fazer no setor da saúde? O que você pode conseguir fazer, sendo que hoje nós estamos do 0 a 0? Me apresenta a posição da saúde, por favor. Só um minuto. Bem, quanto aos recursos, eu sei que ele vem numa crescente, desde a época do meu pai, que teve grande influência no crescimento desse recurso. Hernani Duarte também trabalhou muito para o crescimento do recurso do município. E eu sei que com muito menos meu pai supria todas as necessidades da área da saúde. Mantinha especialidades médicas, mantinha os remédios, cirurgias, exames de alto custo, além de fazer muito mais com o dinheiro, coisa que nunca tínhamos visto antes. Construção de centro de fisioterapia, complexo hospitalar todo 2 PSFs, laboratório de exames de patologias clínicas. Eu acho que não só manter a saúde em funcionamento, mas desenvolver essa saúde, construir estrutura, para que a cidade venha evoluindo. As estruturas da cidade precisam evoluir também. A máquina pública precisa trabalhar para todos, ela precisa acompanhar o desenvolvimento. E o meu investimento na saúde, que é a prioridade do meu governo, eu acho que, infelizmente, as pessoas estão passando por uma situação que não tem necessidade de passar. Primeiramente, tirar essa empresa terceirizada, que eu sei que o contrato se encerra no final de dezembro. Não vejo o porquê terceirizar uma direção, uma gerência de um órgão público. Eu acho que isso é papel da administração, tá certo? Então a gente precisa ser mais eficiente, economizar e investir com carinho na educação, sabendo que aqui tem 10 mil habitantes esperando o atendimento público. A gente vê hoje pessoas com falta de exame, cirurgia, tudo esperando a fila do hospital. E é complicado. A gente que tem bom coração e vê a situação das pessoas, a gente sente o descaso e vê a necessidade de melhoria nessa área, assim como na educação também. Mas os investimentos vão ser todos feitos. Eu tenho experiência do Socorro, do meu pai, que pode me auxiliar, e eu tenho certeza que nós vamos cuidar muito bem do dinheiro público e investir na saúde, sim, que é a prioridade. Quando seu pai era prefeito, Felipe, nós tínhamos no Alto da Serra, aqui em Gandarela, Namisa, Nacional Minérios, Geosol, Emisol, Mundo Mineração e Vale na Alta. Então hoje a nossa queda financeira mensal é de quase 1,5 milhão na receita. Você vai fazer mágica então para trazer esse benefício? Você vai ter que fazer mágica. O país está em crise, nós não temos nada na parte territorial hoje de exploração de minério, de royalties. Então a realidade que seu pai viveu e está passando para você, hoje se você sentar na cadeira, você não vai ter essa realidade. Então toma cuidado para você não vender sonho lá fora, porque ser prefeito não é fácil. Só que você sentar na cadeira, se você prometer, você tem que cumprir. Então busque essa meta verdadeira e vai ver a parte territorial da cidade, que a gente não tem esses royalties mais que tinha antigamente. Então tome cuidado, você nunca foi um gestor. Só um minuto. A gente toma esse cuidado sim, Anderson. É muito ruim prometer e não cumprir, A gente tem programas de governo aí de outros mandatos em que prometeram demais, principalmente no último, e não cumpriram. A gente não viu o retorno ali. Cadê o programa de governo em exercício? Por que prometeu então? O do meu pai, quando prometido, foi cumprido em 5 vezes mais. Eu acho que a administração dele está sob qualquer discussão aqui. Eu acho que ele teve muitos méritos, sim. E a arrecadação é função da administração, fazer com que essa arrecadação aumente. A gente não vê nenhum incentivo para o aumento dessa arrecadação. Aí, no momento de crise, é que é preciso ter peito, coragem, força de vontade para trabalhar, para passarmos pelas necessidades. Assim é na minha casa, assim é na minha empresa. E não é por isso que eu fechei, não é por isso que eu quebrei. Eu sei administrar o dinheiro público, eu sei suprir com as necessidades. Tá certo? Então, eu sei que eu estou preparado sim para administrar essa cidade com muita eficiência.